Então, me apresentar primeiro, eu sou Sidney Ipiranga, tá? Eu sou engenheiro eletricista, diretor técnico da ABGD. A ABGD é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, e sou CEO da Energia Plus Brasil, que é a empresa de consultoria, e a gente tem também uma área de treinamento e capacitação muito forte no setor solar. Tá? Então, nossa palestra, a gente vai falar sobre sistemas de armazenamento de energia. Pessoal, geralmente, se você quiser prever o futuro, né, do setor de geração distribuída, em qualquer localidade, você olha para mercados mais maduros, mercados que já estão mais desenvolvidos, né, que essa oportunidade de você gerar sua própria energia já existe há mais tempo do que no Brasil. Então, se a gente for olhar para o mercado americano, o mercado europeu, só para você ter ideia, isso é dados das associações, né, de integradores de empresas que trabalham com geração distribuída na Europa e nos Estados Unidos. Então, hoje, na Califórnia, de cada 10 kits vendidos, 7 são com baterias. Tá? Na Inglaterra, de cada 10 kits fotovoltaicos vendidos, 9 são com baterias. Então, isso aqui é o futuro, que eu digo assim, o futuro presente. Tá? Porque a gente vê uma série de restrições das concessionárias hoje em dia para aprovar o seu acesso à rede. Né? Quando não é inversão de fluxo de potência, é algum problema, né, que demora, né, para que ela possa lhe dar esse informe de acesso. Né? Quando não é inversão de fluxo, é um orçamento que não é condizente com o investimento que você vai fazer. Então, você começa a comparar e ver que não é. Quando você usa um sistema off-grid, um sistema híbrido, né, que você não vai depender mais da rede, aí você não vai ter mais problema, né, de inversão de fluxo ou de adequação da rede, um investimento que você vai ter que pagar a concessionária para que adeque a rede para que você possa conectar. Então, hoje, nos sistemas aqui de sistemas híbridos, hoje, o mercado divide em duas partes. Tá? Ali, na frente do medidor e atrás do medidor. Tá? Então, o que é isso? Na frente do medidor são aquelas aplicações que você usa baterias na rede de distribuição, junto a estações de geração de energia, na rede de transmissão, junto a geradores. Tá? Então, ele está antes do medidor. Por quê? Porque a bateria também ela serve para vários serviços ancilares. Tá? São serviços de suporte à rede de distribuição, à rede de transmissão, como também a alguns geradores. E as aplicações que a gente chama atrás do medidor são aquelas aplicações junto à carga. Né? Aí eu tenho, na área de transporte, a gente sabe que hoje os veículos elétricos estão aí para provar que o mercado, né, é um mercado que o futuro é isso, é você descarbonizar, né, o setor de transporte. Você teve, não só, a gente fala aqui, o setor de transporte, não só veículos elétricos, mas ônibus elétricos, caminhões elétricos, aviões, navios, trens. Tá? Então, todo o setor de transporte está caminhando para a descarbonização. O setor de transporte hoje, ele representa 40% do consumo de energia no mundo. Tá? E esse setor, ele praticamente, 90% dele é carbonizado, usa combustíveis fósseis. Então, esse setor está sendo todo descarbonizado através do quê? De baterias. Tá? Aí eu tenho aqui uso comercial, né, aplicações comerciais, principalmente clientes. Né? Hoje, você tem viabilidade de sistemas híbridos, tá, em algumas aplicações, como o peak shave. Quando você paga uma demanda muito alta, você coloca um sistema de bateria para aquele momento em que tua demanda, né, eleva-se, porque você paga pela demanda de pico e não pela demanda média. Na parte de principalmente clientes de média tensão, né, que você tem a tarifa ponta. Né? Você tem até alguns distribuidores no Brasil que a tarifa ponta, que é aquele horário de 18 às 21 horas, ela chega a 8 vezes a tarifa fora ponta. Então, essas distribuidoras, tá? Não precisa ser 8 vezes, mas a partir de 4 vezes já é viável. Então, hoje no Brasil, das 66 distribuidoras que a gente tem pelo menos 14, que hoje já é viável você usar um sistema de bateria no horário de ponta. Tá? Aplicações residenciais. Tá? Então, hoje você tem ideia, chegou a ser um custo, e a tendência é esse custo estar cada vez mais baixo, porque quem está reduzindo o valor das baterias
É o setor de transporte, é veículos elétricos. Hoje, tá, a bateria que você coloca no veículo elétrico é a mesma bateria que você bota em casa para armazenar energia. Tá? Veículos elétricos, inclusive, eles podem ser usados como uma bateria na sua casa. Tá? No Brasil, a gente ainda não tem regulação para isso, mas lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, você usa a bateria do carro como se fosse uma bateria para a sua residência. Tá? Então, os carregadores, todos eles são bidirecionais. Eu posso estar uma hora carregando o carro, uma hora descarregando. Tá? Então, a bateria que está ali dentro do veículo elétrico é a bateria que você vai estar em casa. E o que está trazendo essa redução de custo é o setor de transporte. Tá? Então, você tem ideia hoje, a produção de carbonato de lítio, que é o insumo básico para a bateria, ele multiplicou por 10 nos últimos 5 anos. Tá? Então, assim, pela sobreoferta dos insumos básicos para você construir uma bateria, tá? O preço da bateria está decaindo. Então, hoje, qual é o payback? Né? A gente sabe que se você for vender o kit fotovoltaico, o payback hoje é o quê? De 2 a 3 anos, né? Não é mais do que isso. Se você colocar nesse kit uma bateria, um sistema híbrido, ele vai para 5 anos. Tá? O que acontece hoje é isso. Então, você fala, é muito tempo? Não. Porque 5 anos a 3 anos atrás, o payback a gente sabia que era 5 anos. Nessa queda de 2 anos e meio foi de 3 anos para cá, porque reduziu-se o custo exatamente por isso, pela sobreoferta dos produtos. Né? Tanto o lítio, que é um insumo básico para a bateria, como o silício, que é insumo básico para o módulo fotovoltaico, eles caíram de preço por conta da alta oferta do produto. Né? E aí foi coisa de mercado que aconteceu e isso se reverteu para o consumidor final. Então, tipo assim, em aplicações, né, que a gente chama, depois do medidor, é o quê? Você precisa ter o quê? Um inversor híbrido. Qual é a diferença do inversor híbrido para o inversor on-grid, que a gente está acostumado? É uma entrada para a bateria só. Tá? Porque o inversor híbrido ele pode funcionar tanto on-grid como off-grid com a bateria. Eu posso ter um sistema híbrido, que ele está conectado à rede, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho 3 opções. Quando eu estiver gerando energia de fonte fotovoltaica, é ele que vai estar alimentando a carga. E isso o inversor faz. Quando eu não tenho um sistema fotovoltaico, vai ser a energia da bateria. E a rede seria a terceira e última opção. Eu só vou usar a rede no caso de não ter nem a energia armazenada na bateria, nem a energia gerada de fonte fotovoltaica. Tá? Quando você vai para sistemas maiores, de grande porte, né, que vai fazer serviços ancilares, ou mesmo uma geração de energia junto com fontes renováveis, né, porque hoje, inclusive, a própria ANEEL vai fazer leilões de compra de reserva de capacidade e vai colocar o quê? Energia renovável junto com bateria. Tá? Porque energia renovável é uma energia que ela não é flexível. Né? Eu tenho um horário de geração, eu não gero, né, eu não garanto uma potência fixa durante um determinado período. Então, para esses sistemas grandes, né, aí a gente já usa os BES. Né? O BES é essa estrutura aqui, que é um sistema de armazenamento de energia. Aí não é simplesmente um inversor híbrido, né, que eu tenho só entrada para a bateria. Eu tenho mais componentes nesse sistema, é um sistema mais complexo. Né? Eu tenho ali o pack da bateria, eu tenho um BMS. O BMS é o Battery Management System, é o sistema que gerencia a bateria. Tá? O BMS não tem no sistema de menor porte? Tem sim, tá? Mas aqui é um sistema bem mais robusto. Por quê? Porque ele vai gerenciar vários packs de bateria. Tá? Então, eu vou ter um container cheio de baterias, então eu tenho que gerenciar todas essas baterias. Eu tenho um PCS, o PCS aqui, ele faz a função do inversor. Né? Por que ele chama de PCS e não de inversor? Na realidade, aí, o que ele faz? Ele vai converter a corrente contínua da bateria em corrente alternada. Tá? Por quê? Porque não necessariamente esse inversor vai estar ligado direto à carga. Tá? Então, a gente chama de Power Control System, um sistema de controle, tá, de potência da bateria, que vai fazer a conversão, mas ele pode estar conectado esse PCS não diretamente à carga, pode ser diretamente a uma fonte de energia, ou uma redistribuição ou transmissão. Então, a gente não chama de inversor, a gente chama de PCS. Eu tenho o EMS. O EMS é o Energy Management System, é o sistema que vai gerenciar esses sistemas mais complexos. Né? E, além disso, eu tenho 3 sistemas aqui, ó, porque geralmente isso tudo aqui vem dentro, isso aqui é um software, né? Mas essa parte física ele vem dentro do container. Né? Então, eu preciso ter o quê? Controle de temperatura, porque
as baterias, elas funcionam no mesmo status dos módulos fotovoltaicos. A gente sabe que o módulo fotovoltaico, todas as condições, os parâmetros dele de funcionamento, é para uma temperatura de 25 graus, né? A bateria também. Tá? Então, qualquer grau a mais de funcionamento da bateria acima de 25 a menos, ela vai ter uma degradação nesse armazenamento de energia que você tem que computar nas suas perdas. Tá? Então, esse controle de temperatura é para manter o ambiente onde está a bateria em 25 graus. Tá? Eu tenho que ter também um HVAC, isso aqui é o quê? É um sistema, tá? Como se fosse um ar-condicionado, um chiller, né? Eu tenho tanto geração de frio como de calor. Porque, como eu disse, a bateria, ela também funcionando a menos de 25 graus, ela também tem problema. Tá? Uma bateria dessa, se ele chegar a 0 grau, ela praticamente fica inutilizada. Então, em regiões mais frias, ao invés de eu aquecer, ao invés de esfriar, eu vou aquecer o ambiente para manter a bateria a 25 graus. E tem um sistema de controle de incêndio. Tá? Então, geralmente, a bateria vai funcionar o quê? Imagina que essa curva aí do market price, né, seria a curva de carga do cliente. Então, em 24 horas, eu tenho essa curva de carga. Aqui, ó, geralmente, entre 18 e 20 horas, eu tenho esse pico aqui de demanda. Que essa curva de carga ela não coincide com a curva de geração fotovoltaica. Qual é a curva de geração fotovoltaica? Essa curva preta aí, né, que tem solar, PV. Tá? Então, eu tenho uma curva de carga, eu tenho uma curva de solar fotovoltaica. Tá? Então, todo o excedente, que essa parte aqui de cima, que não está sendo consumido pela carga, eu vou jogar na bateria. Tá? Então, pessoal, é muito fácil dimensionar um sistema de bateria. Como é que você faz dimensionamento hoje do fotovoltaico? Você pega todo o consumo, né, e divide pelo número de dias a bateria do mesmo jeito. Tá? Então, a bateria é até mais fácil, porque eu vou pegar o consumo, tá? Eu vou medir o que é a simultaneidade, o que é quanto desse consumo ele é autoconsumido. Tá? E aquilo que é injetado na rede, ao invés de eu injetar na rede, eu vou injetar na bateria. Tá? Então, a gente tem hoje sistemas residenciais, uma média, vamos supor, de 40% de simultaneidade. Tá? Então, vamos supor, se for um cliente que tem, a conta fica mais fácil, né? Um cliente que tem 500 kWh por mês, e ele tem uma simultaneidade de 40%, ele tem o quê? Ele tem 40 vezes 500, ele tem 200 kWh que é autoconsumido. E os outros 300, o que é que ele faz? Injeta na rede. Então, eu vou dimensionar a bateria para quanto? Para os 300, porque ao invés de eu injetar na rede, eu vou armazenar. Então, como é que você calcula a bateria? 300, mas isso é mês. Eu divido por 30 dias. Aí dá quanto? 10. Então, esses 10 kWh é a bateria que eu preciso para esse consumo de armazenamento de energia de 300, que na verdade o consumo total é 500, mas eu vou, né, porque aqui eu estou fazendo um sistema híbrido. Tá? Então, eu preciso o kit de 10. Tá? Então, hoje, você compra aí no mercado, tá, um pack de 5 kWh, como pack padrão, por R$ 7.500. Se for de 10, são 2, você vai gastar 15 mil. E quanto é que custa o kit para esse consumo? Vai também ser mais ou menos aí uns 15 mil reais. Então, na verdade, hoje, a bateria ele dobra o valor do kit. Mas como o kit hoje está dando retorno de 2 anos e meio, mais o mesmo valor que você vai comprar a bateria vai ser mais 2 anos e meio, 5 anos. Pessoal, uma bateria dessa hoje, ela dura 6.000 ciclos. Tá? A bateria, a duração dela não é em dias, é em ciclos. O que é um ciclo? É uma carga e descarga. Tá? Então, geralmente, ela tem uma carga e descarga diária, porque ela passa o dia carregando ali e à noite descarregando. Tá? Então, se eu tenho um ciclo diário, eu tenho 365 dias. Então, é só pegar 6.000 dividido por 365 dias, vai dar o número de dias. Se vocês fizeram o cálculo, dá 16 anos. Tá? Então, tá, uma duração bem... nenhum inversor vai durar isso. Quer dizer, a bateria ela dura mais que o inversor. Então, quando você vende o kit, o módulo tem aquela garantia de 25 anos respeitando a degradação. Mas o inversor não. O inversor é um sistema eletrônico de potência, ele não vai durar muito mais do que 10 anos, não. Pode até você ter uma sortezinha. Então, a bateria ela dura talvez até o dobro do que um inversor.
Então, isso aqui é só falando mais ou menos como é que está o mercado, né, em termos de crescimento em bilhões de dólares. Tá? Aqui eu vou mais rápido, porque já acabaram o meu tempo aqui. Tá? Então, aqui o custo, né, de cada quilowatt-hora de bateria. Então, você tem ideia, nós tínhamos ali em 2010, $1.250 por quilowatt-hora. Aqui, agora, em 2023, chegou a menos de 100, 2024, né, $92 por quilowatt-hora. Quer dizer, ele caiu 90% o custo nos últimos 10 anos. Né? E a tendência é cair também para níveis menores ainda. Então, muita gente pergunta assim, mas já está legalizado, eu já posso fazer um sistema híbrido? Pessoal, tranquilo. Ó. Nós temos portaria do Inmetro, que regula a parte da certificação de sistemas híbridos e baterias de íon de lítio. Essa portaria desde 2022. Tá? Então, aqui são os selos de certificação do produto, né, junto ao Inmetro. Nós temos normas da ABNT e também regulamento na instalação de sistemas de bateria. Nós temos a Lei 14.300, que no artigo 2 fala aqui, sistema micro de geração com ou sem sistemas de armazenamento de energia. Então, a lei já diz que as concessionárias são obrigadas a acatar projetos de sistemas híbridos com ou sem bateria em micro e mini geração. A resolução 1059, mais uma vez, falou também, tá? A 1059, e nós temos também as normas técnicas das concessionárias. Eu botei aqui da CPFL, mas praticamente todas as concessionárias já tem norma técnica para quê? Critérios de acesso ao sistema elétrico com sistema de armazenamento de energia. Isso aí já está totalmente sanado. Tá? Então, aqui diz todos os procedimentos. Né? E aqui mostrando um pouquinho do que é a bateria. Na verdade, a bateria é um conjunto de células ligadas em série. Tá? Uma célula dessa aqui pode ser formato cilíndrico, prismático, bolsa, mas o que é mais usado é esse formato prismático aqui. Tá? Então, uma célula, eu junto 16 células dessas, cada célula dessas 3,2 volts. Eu junto 16 aos 48 volts. Tá? Que é mais ou menos o nível de tensão mínimo que você vai trabalhar hoje. Eu posso juntar esses módulos em racks, tá? E os racks em container, e eu posso ter vários containers. Tá? Então, no container desse aqui, eu boto 2 megawatts de potência. Tá? Se eu precisar mais de 2 megawatts, eu vou multiplicar os containers. Tá? Então, aqui são as principais aplicações, né? Peak shave, que é a redução da demanda, backup de cargas críticas, horário de ponta, nivelamento de carga, regulação de frequência, grid zero. Então, estão inúmeras. Tá? E aí, pessoal, para terminar aqui é o nosso site de cursos. Tá? A gente tem 23 cursos para o setor elétrico. Tá? Então, tem cursos de sistemas híbridos, cursos de usina centralizada, mercado livre de energia, tá? E a gente está aqui com a promoção do curso de armazenamento de energia. Para quem quiser, está em promoção, tá? Você tem 30% de desconto. Esse curso aí, inclusive, além das aulas, tá? São aulas gravadas, a gente entrega para você um projeto pronto de sistema híbrido, tá? Inclusive editável em DWG para você já usar ele como padrão para você dar entrada na concessionária dos seus projetos, tá bom? Pessoal, por enquanto, foi só. Obrigado a todos.